eu também tinha uma questão, né, antiga, da espiritualidade, que eu barrei por certo tempo a espiritualidade, que eu nasci numa igreja evangélica. Então, eu não acreditava em muitas coisas que me falavam, porque na igreja falava uma coisa, em casa era outra. Eu já começava por aí. E um dia eu fiz uma pergunta para o meu pai. Eu falei, pai, eu gostaria de saber uma coisa que passa aqui pela minha cabeça, queria que o senhor me respondesse. Ele falou, pode falar, meu filho. Aí eu falei, pai, se eu fizer alguma coisa errada, o senhor teria coragem de me jogar na fogueira? Ele falou, que isso, de maneira nenhuma. Eu falei, que eu ouço que tem um inferno eterno, que Deus manda a gente para o inferno e a gente vai queimar eternamente. Aí o meu pai olhou para mim e falou assim, então você está tirando essas coisas da cabeça? Aí eu falei, não, eu fico aqui imaginando as coisas, né? Estou tentando entender sobre a bondade de Deus. E aí ele me falou assim, não, Deus é muito bom, assim, ele só faz isso com as pessoas que fazem maldade e tal. Eu falei, pai, mas mesmo se eu fizer uma maldade, o senhor tem coragem de me jogar? Ele falou, filho, olha, tem coisas que a gente tem que aceitar, sabe? Porque é a palavra de Deus. Então, está na Bíblia, a gente tem que aceitar, tem coisas que a gente não pode questionar. E aquilo eu nunca pude aceitar. Isso eu sempre fui um espírito independente, desde criança, desde muito criança, eu não pude aceitar aquilo. Aí me veio uma revolta. Aí eu pensei assim, puxa, se Deus manda uma pessoa para o inferno eterno, para queimar eternamente, eu jamais teria coragem de fazer isso. Agora, Deus vai fazer uma coisa dessa. Eu falei, cara, não tem Deus para mim mais, não existe. Deus, se existir, ele não é nada bom. E tal. E aí fiquei revoltado. Aí, quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí da igreja, que até então era meio obrigado lá para a igreja. Aí falei para o meu pai, agora não quero saber de igreja, não quero saber de religião, não quero saber de nada, e vou viver a minha vida. Aí saí apontando tanto, coisa de adolescente, muito revoltado. E passaram-se uns anos, depois eu conheci outra doutrina, já com uma expansão, né, maior, assim, né? Era uma espiritualidade, inclusive quando eu ia para os trabalhos espirituais, eu sentia que quando eu amava, o meu espírito entendia mais, eu sentia. Então, eu vi que a espiritualidade é energia, né? Não é ficar falando, só falando na cabeça, não sentir. Aí eu comecei já falando, não, existe um Deus, sim, ele está presente, né? Ele está dentro de mim, aqui eu sinto a presença dele, sinto a energia e eu vou continuar a minha vida espiritual, sim. E aí foi onde eu comecei a minha vida espiritual e muitas coisas abriram para mim, a minha expansão de consciência abriu muito, inclusive eu melhorei também fisicamente e tal. Então eu sigo essa doutrina até hoje, e quando eu te encontrei, assim, eu vi que você falava a mesma coisa que nos hinos, né, são cantados, que a gente é conversado, né, uma espiritualidade com uma expansão de consciência já. E eu vejo que Deus te mandou, assim, no meu caminho, porque eu precisava desse treinamento, né? É um treinamento diário que eu precisava, que ia sangrar, ia doer, mas eu tinha que passar. Digo que todo mundo tem que passar por isso, né? Tem gente que tem arraigada, né, paradigmas, muitas coisas, né, dentro de si, que era o meu caso. Então, aí, quando você chegou, assim, na minha vida, assim, com treinamento, foi, assim, um divisor de águas, assim, aí foi ficando para trás as coisas ruins, eu fui doutrinando muita coisa, eu acordo de manhã, eu já faço tudo que tem que fazer, a minha casa parece que tem aqui alguém que trabalha aqui,
e não tem. E eu levanto de manhã, já faço tudo, e faço trabalhos externos também, que eu moro na zona rural, então tem trabalho também braçal, e eu realizo, às vezes eu fico muito cansado, e eu dormia depois do almoço, e às vezes eu perdia o horário, eu estava muito doente, muito cansado, muita dor. Na verdade, não é nem cansaço, né? Cansado também, mas era mais dor mesmo. E aí eu dormia bastante, aí eu acordava, parece que eu acordava pior ainda. Então, eu comecei essa disciplina. Aí, depois do almoço, às vezes eu durmo uns 10 minutos, não passo de 10 minutos, e eu já durmo, já mentalizando para eu acordar logo. Aí eu já acordo, assustado, olhando o relógio para ver se não passou o horário, assim, para eu ter uma disciplina ali, né? Você me ensinou direitinho, tá, Bíola? Que você sempre fala desse assunto, né, da integridade, isso me ajudou muito, né? E foi a partir daí que as coisas começaram realmente um desenvolvimento, comecei a enxergar as coisas, colocar as coisas no devido lugar, e também eu ficava muito no emocional, então a minha parte intelectual ficava assim bloqueada. Às vezes eu estava lendo alguma coisa, do nada eu já minha mente estava lá em outra coisa, eu tinha que retomar onde eu tinha parado para poder entender. E agora eu estou numa disciplina que estou ficando mais inteligente, a inteligência já está florando, porque eu sempre fui inteligente, porque quando fluía, eu era inteligente, quando bloqueava, eu não era. Então, eu sempre sabia que eu era inteligente. Eu sei que todo mundo é inteligente, a gente tem bloqueios, né? Então, assim, foi para a minha vida, assim, um presente que eu ganhei. Quando eu te conheci, com esse trabalho, né, que me veio, e sou muito grato mesmo, de verdade, e espero que daqui para frente eu continue a minha caminhada para sempre me iluminando, né, cada vez mais, que a gente melhorando, a gente pode ajudar a gente mesmo e depois a gente pode ajudar outras pessoas, né, tantas pessoas no mundo doentes, né, até eu ouvo muito o seu trabalho, né, por conta de ajudar pessoas, né, por ter me ajudado, por ter chegado até aqui. Hoje, se fosse algum tempo atrás, eu não conseguiria nem fazer essa gravação aqui com você, porque eu tinha muitos bloqueios, do nada eu parava de falar e não sabia mais nem o que estava falando. Eram uns bloqueios muito fortes mesmo. E estou muito feliz aqui. Fico muito feliz também, Natanael. A sua história é uma história incrível de força, né, de persistência. Não é todo mundo que, quando se decide por resolver, né, a pessoa ela decide que vai resolver a vida dela, não é todo mundo que tem coragem de ir até o final disso. Né, a maioria das pessoas, quando vê o que vai ter que enfrentar, ali mesmo já para que ela não vai aguentar. Então, assim, a gente vê que você começou esse processo e passou por situações consideradas graves e persistiu, né? Persistiu ali, quem olha do lado de fora, não está acontecendo nada. Não é assim. A situação realmente é muito dolorosa, né? E a respeito de tudo que você passou, o tipo de transformação, de transição, de renascimento é louvável, né? Realmente é algo impressionante. E eu quero parabenizar você por essa persistência, né? Porque não é para qualquer um. Se fosse, não tinha 97% do mundo estagnado, né? Então, não é para qualquer um. Realmente é uma alma forte, um espírito decidido. Obrigado, e eu agradeço, assim, porque se não fosse a sua participação, eu sempre tinha certeza que um dia eu ia chegar. Mas foi um avanço incrível, assim, hoje eu estou aqui, né, é melhor estar feliz hoje aqui conversando com você do que daqui a sei lá quantos anos, né? Então, assim, você tem muito mérito nisso, tá, Viola? Você merece parabéns aí também. Obrigada, Natanael, pela sua participação. Gente, a gente vai ficar por aqui.
na nossa reunião. Essa foi a história contada do Natanael, que sirva de exemplo para as pessoas, para você que está nessa luta, ver que não é só você que está lutando. Todo mundo está, afinal de contas, né? Nos 4 cantos da Terra, todo mundo está na sua jornada. Mas é possível, né? O Natanael é a prova viva de que é possível, não somente ele, todo mundo tem seu testemunho provando que é possível.